Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E o episódio de hoje é marcado pela literatura, pelo despertar a cultura. Vou deixar que o pessoal se apresente para nós, por gentileza. Então, nós somos da Agridoce Livraria e Sebo, uma livraria aqui não, né? Lá de Lá de Erechim, Erechim. né? Em Erechim, temos quase 13 anos aí no mercado. E eu sou a Márcia, trabalho com o Márcio desde Márcia e então. Márcia. O casal, tem uns amigos que chamam nós de MMs. MMs. Márcia e Márcia, né? Uhum. E é isso aí, há quase 13 anos a gente tá aí no mercado. E uma luta aí dentro da literatura, porque muitas livrarias gigantes fechando, né? E a Sim. gente aí, lutando. E a gente na contramão, né? Na contramão. Na contramão, uma livraria independente, há 13 anos aí em Erechim, né? Numa cidade conservadora, como é, mas aí felizes, né? Por estarmos há 13 anos levando o livro, a leitura e o que a gente acredita como filosofia de vida também, né? A Que gente legal. fala que a gente existe e resiste. Essa é uma frase que a gente usa bastante, existe e resiste. Que massa. Antes da primeira pergunta, então eu peço que vocês curtam, compartilhem, sigam também nas redes sociais vizinhas e aqui acompanhem nossos patrocinadores e apoiadores, que sem eles não rolaria esse podcast legal pra caramba pra vocês. Então, galera, como é que começou a Agridoce? Como que foi esse despertar pra venda de livros, essa comercialização da cultura? Então, eu gosto de sempre falar que antes de tudo eu sou leitora, né? Antes de tudo e sempre fui. Eu me entendo leitora desde sempre. E o Márcio um leitor construído aí, né? Nos últimos tempos. Bem, vamos falar a verdade. Devagar. Bem devagar. Aquela leitura assim, ó. Um livro, 2 por ano. E aí eu sempre senti falta, sempre fui uma leitora solitária, né? Assim, na escola, na família, sempre solitária. Eu sempre senti falta de um lugar em Erechim que eu pudesse ir lá escolher meu livro, sentar, ler e tal. Porque livrarias é um lugar que eu sempre gostei de frequentar, né? E a partir dessa falta que eu sempre senti, eu troquei essa ideia com o Márcio. E aí ele... Eu era de um ramo totalmente diferente. Eu trabalhei 20 e tantos anos vamos dizer assim, no ramo automobilístico. Pô, que massa, legal também. Concessionárias. A minha Sim, vida foi dentro de sim. concessionária. Eu trabalhei na Ford, Que massa. Enfim, Volkswagen. Totalmente diferente. Nossa, totalmente fora. E aí, na época que ela teve ideia, totalmente dela a ideia, e eu fiquei, mas eu me botar nos livros, né, cara, vamos lá. Só que como eu administrava as empresas para os outros, eu pensei, por que não usar essa experiência da administração Pra mim. para mim, né? E vamos lá. E aí, quando a gente começou a pensar na ideia, o medo que a Márcia tinha, vamos falar para ninguém. Vai que alguém copia. Alguém copia, porque a gente teve ideia e a gente quer colocar isso, né, para fora. E deu tudo certo e a gente começou, claro que humildemente, assim, ó. Bem pequenininho, Nossa. né? Vocês começaram onde? Na casa de vocês? Já alugaram um espaço? Não, a gente alugou uma sala bem pequenininha, na Avenida 7 mesmo, dentro de uma galeria, que era o que dava para pagar no momento, né? Porque a gente pagava aluguel. E aí a gente abriu, assim, a gente pensou... Foram, assim, uns 2 meses de planejamento, desde da minha ideia, porque nunca foi um sonho, porque eu nunca tinha pensado, mas quando eu pensei, a gente pensou, viu que podia fazer e fez. E não perdeu tempo. Né? Então, mais ou menos vamos em... lá. Foi rápido? Foi, Rápido. em Já 2 que a meses. ideia, eu tava passando uns tumultos da empresa lá e... Foda-se, vou meter. Vamos Azar. lá. Era a deixa do Márcio Que massa, mudar cara. de ramo. Eu era professora, né? Literatura? Não, eu era professora de história. História. Né? Eu sou formada em história. Ah, que legal. E aí eu era professora da rede estadual, né? Trabalhei 13 anos. E há pouco tempo eu me exonerei. Mas no momento que a gente abriu a Agri, eu ainda dava aula, né? Então a gente conciliou ali, né, o meu trabalho. Nós fazíamos um horário muito louco, É. que a gente tava com aquele medo, né? Tudo novo. Então a gente abria Eu trabalhava de manhã na escola. De tarde eu ia pra Agridoce e de noite eu ia pra faculdade. Imagina. Caraca. E aí meu. o Márcio... Eu trabalhava de manhã, fazia uma assessoria, enfim, lá. E de tarde eu ia pra Agri e ficava às vezes até as 10 da noite. Pra dizer que a gente tava aberto. Então a gente dizia assim, Nossa. quem quiser vir no sebo pode vir qualquer hora. Porque a gente pegava... Em vai algum tá. momento Vai a gente tá. vai A gente estar. vai estar.
Só que Erechim não tem a cultura de entrar em galerias, né? Não é uma cidade grande que tu entra nas galerias. Uhum. Então a gente ficou lá meio escondido no começo, né? E aí que começamos assim, ó. Tá, se a gente ficar aqui sentado, esperando alguém entrar, ninguém vai entrar. E é importante dizer também, né, que nós começamos a Agridoce com os meus livros. Particular, assim, né? Eu tinha anos de livros, né, em casa. E aí nós não tínhamos muito dinheiro, a gente vendeu um carro... tinha pouco dinheiro, foi juntando aquele pouquinho e tá, vamos começar com o quê? Vamos começar com os meus livros. Então, todos os meus livros começaram Agridoce, lá em 2013. Hoje em dia, conforme eles reaparecem no sebo, eu vou pegando de volta. Sério? Assim, sabe? Que Sim. massa, cara. E ainda, né? Repor a tua biblioteca. Que hoje é muito maior do que naquela época, mas a gente comprou alguns livros, mas o montante mesmo era meu. E nós éramos muito pequenininhos, né? Inexperientes. Inexperientes. Total. Questão de avaliação de livro, né? Sim, tu vai sim. chegar lá, tu ia me chegar com a sacolinha de livro e quanto vale isso aqui? Eu ficava, meu Deus, quanto eu pago isso aqui? E aí eu tentava pegar... Pois é, cara, como é que funciona isso? Só um pouquinho que eu vou ver aqui no estoque. Eu ia lá atrás e no estante virtual ligeiro, assim, olhava rapidinho. Tá, te dou tanto. Depois eu ia olhar aqui pra baixo, tu rolava, era 3 vezes mais barato do que eu pagava. Errando e aprendendo, é assim né? que começa, né? Vamos lá, né? Segue o barco, né? Vamos lá. E aí também a questão de, às vezes as pessoas já... Tu tem um tal livro do Dostoiévski que eu... Não, hoje eu tô em falta. Leitura muito boa também. A pessoa saiu, eu ficava, quem é Dostoiévski, gente? Porque eu não era da Sim. Então, era engraçado e apavorante ao mesmo tempo, né? E quando a gente pegou o primeiro lote de livro novo, eu nunca me esqueço disso, chegaram lá tantos Nossa, livros. tipo assim, era... R$2.000, né? E nós achávamos que ia vir meio caminhão estacionado. Monte, assim, né? Uma caixa de livro. Veio uma caixinha assim. Sabe que nós passamos por isso também. A gente tem uma loja e aí quando faz uma compra, tu fala, nossa, agora vai chegar uma caixa desse tamanho assim. Pô. E o engraçado era, daí a gente comprou aqueles livros, botou aqueles livros novos lá e a gente vendeu. E agora? Será que a gente compra de novo esse mesmo livro? Ou compra 2 de cada, sabe? O início é muito engraçado agora, mas na hora assusta. É apavorante, né? E da onde que surgiu o nome A Agridoce? Isso é legal. Tem duas explicações, né? A primeira explicação é porque eu gosto muito da Pitty, cantora de rock, né, baiana. E ela tem um álbum chamado Agridoce, que é um álbum que ela lançou no final de 2012, que mistura o rock dela com uma música mais tranquila e que fez aquela junção e formou o Agridoce. E eu gostava muito daquele álbum, ele tava super em alta, assim. E porque agridoce é um molho também, né? E esse molho, ele não é nem doce, nem salgado, nem apimentado. Ele é uma mistura dos dois. E a gente quis fazer a brincadeira com... nenhum livro é mais importante aqui. Nem o livro do sebo, que já foi lido, nem o livro novo, porque ele é novo. Livro, né? Então, nenhum se sobrepõe ao outro. Então, juntou as duas ideias aí. E aí, a gente fez a Agridoce... Fez o loginho num site duvidoso. Nós mesmos fizemos. Depois ele passou por uma reformulação, mas sei que é. E hoje ele é uma marca registrada. Que massa. Tanto o nome Agridoce Livraria e Sebo, quanto o logo, com as cores, com o logo, é uma marca registrada há anos já que a gente tem. Que se alguém quiser, vou botar lá uma... Sim, já tem vocês. Há uma marca registrada. Que isso a gente até recomenda a todos que pensam assim, quando vai fazer uma marca, vai fazer uma coisa... Cara, é um valor a mais? É um valor a mais. Mas te dá uma segurança. Você sabe que ninguém vai copiar essa ideia aí, né? Ninguém vai copiar o nome. Ou tu pode vender os royalties, ou vender uma porcentagem dela, mas tu vai receber alguma coisa. Mas é minha, né? É minha. Alguma hoje coisa vai entrar. A Agri, carinhosamente chamada. A Agri. Todo mundo fala, vou na Agri. Hoje, a maioria dos clientes, né? Dificilmente vou na Agridoce, não. Na Agri. Já identificou. Já virou a Agri. E como que é trabalhar nesse mercado do livro físico com essa, digamos assim, tecnologia avançando, né? Com o PDF, com o ChatGPT, com essas facilidades na mão que tu tem. Como que tu trabalha ou faz essa parte do livro físico mesmo? A gente costuma dizer uma coisa, né? O leitor, a pessoa leitora de verdade...
ela não vai trocar o livro físico nunca. Ela pode, eventualmente, usar Kindle, ler Vai digitalmente, viajar, né? Facilita. mas nunca vai trocar o prazer de pegar um livro na mão, de folhear ele, né? E o que a gente tem em comum com os nossos clientes, leitores? Esse prazer da leitura, né? Esse prazer que o livro, que o papel, que o pegar, que o folhear, que o cheirar o livro, marcar, nos proporciona, né? Então, por mais que nós tenhamos né, tem essa coisa da modernidade, enfim, a gente acredita que o livro nunca vai perder espaço. Porque né? o livro, queira ou não, é uma coisa palpável. Tá tudo tão digital hoje, que tudo é digital. Aí tu vai ter também o livro, que é a coisa que tu vai, se tu lê no Kindle, tu terminou, tu já passa pro outro e toda aquela história que tu leu, tudo aquele conhecimento. Tu devolve, tu volta pra biblioteca virtual, né? E tem eu não vou me lembrar agora que escritor que falou isso, mas quando tu tem uma biblioteca em casa, assim, os livros que tu não leu, é esses livros que estão te desafiando. Eles estão ali dizendo assim, oi, tô aqui, ó, tu tem que me ler. Se tu não tem essa biblioteca, tu pode escolher qualquer coisa, sabe? Mas aqueles que estão ali sem ler, eles são muito importantes. E se pensar na história do livro, né? Ele passou por centenas de anos aí. Sim. De modernidades e mudanças de dinâmicas de sociedade, e ele permaneceu. Se eu não me engano, acho que a primeira escrita que tem é do povo sumérico, né? Isso aí. É a primeira... antes era apócrifo, né? Era tudo, como é que vamos dizer assim, sem ter a sequência era tudo por simbologia. Isso, né? O Sumério, ele conseguiu juntar uma ideia. E ele sobreviveu, né? O livro, ele vem sobrevivendo, né? Mas há dados que o livro digital, ele, por mais no auge dele, ele ainda não chega a 1% das vendas. É mesmo? Não chega a 1%, é 0,7%. Eu vou confessar pra vocês, eu amo ler, né? Amo ler. E já falei em vários podcasts, tenho bastante livro. Tenho leituras dinâmicas, assim. Tenho o Kindle, que é o Amazon Kindle, que não me patrocina, que poderia patrocinar, ou não patrocina. Mas eu tenho o Amazon Kindle pela praticidade. Eu pego meu tablet, coloco na mochila e tô com o livro. Mas se eu for comprar o livro, eu vou lá, vou olhar, porque tem uns livros que são alguns livros que não tem pra te alugar ou pra te baixar, sabe? Tu vai ter que comprar. Aí eu pego esse livro e eu compro o físico. Quando eu tenho que comprar, eu compro o físico. Há estudos que comprovam, quando tu abre o plástico, abre o livro e, né, dá aquela tragueada no livro, assim, né? Que é muito comum a gente ver lá na Agri. É mesmo? Cheirando o livro. Muito. A primeira coisa que a pessoa fala... nunca cheirei o livro. É cheirar o livro, Eu nunca cheirei o livro. É um vício, vamos dizer assim, muito comum. O próprio pólen do papel, né? Ele te traz quase que uma fragrância de uma árvore mesmo ali que tu tá cheirando, né? E aí vai, lógico, tem produto químico ali dentro, mas o dia que tu abrir um novo, a primeira coisa que tu abrir, vai lá. Cheira o livro. E como que vocês fizeram essa questão de literaturas, né? Científica, história, como que vocês dividiram na loja de vocês do começo pra agora? A gente foi fazendo escolhas, né? Até hoje a gente faz escolhas, né? Porque a gente tem um perfil como pessoas, né? Enfim, como leitores, e a gente leva muito esse perfil. Então, os nossos clientes, nossos leitores conhecem o nosso perfil. Então, eles sabem que determinados livros eles não vão encontrar na Agri, né? Então, a gente escolheu os literários, sobretudo livros literários, em vez de livros científicos e tal, né? Porque aí... É um povo muito específico, né? É muito específico, né? Hoje em dia, tu manter um livro desse, sei lá, didático ou específico de um tema, ele é caro e ele vai ficar no teu estoque parado. E ali tu não pode ver um livro, tu vai ver teu dinheiro parado. Claro. Então a gente, como é pequeno, a coisa tem que andar. Tem que andar. Então, e tem a curadoria do tipo de livro que a gente tem, né? Não é só best-sellers, né? Tem... que tá vendendo... Só porque o livro tá vendendo muito, mas ele não tem nada a ver com o nosso perfil de loja, a gente não tem também, né? Eu vi que vocês têm Stephen King, vocês têm também, né? Temos Stephen King, tem muitos fãs ferrenhos, aí, né? Nossa. Como? Stephen King tem fãs ferrenhos. Sim, assim, sim, né? tá louco, é muito... E talvez um diferencial que a gente sempre brinca lá, é que a gente também é leitor. Então, quando chega um cliente e pede tal coisa, a gente às vezes vai falar com alegria. Nossa, sim, eu tenho. E aí já comenta do autor, já comenta do outro livro que ele escreveu e não sei o quê. E aí a gente acaba se identificando. E aí as pessoas, ou às vezes a pessoa chega simplesmente na loja e diz assim, o que tu tem para indicar hoje? Porque todas as outras indicações foram muito boas. Baby,
Senta, o que tem pra mim hoje? E aí a gente começa, ó, esse aqui. Então, E qual que é os livros que mais vocês indicam, assim, que vocês mais consomem, assim, ali, tanto pessoal como os clientes de vocês? Em geral, os livros que nós mais vendemos são os livros que nós lemos. É muito fácil vender Disparado. livros lidos, assim. Né? Que livros, claro que nós gostamos, mas é difícil não gostar de um livro, assim, né? é difícil. O Márcio, ele tem uma leitura mais ampla, assim, né? Ele lê bastante coisa histórica, ele lê mais ampla, assim. E eu leio mais literatura. Tem romance, suspense, dramas, né? E então, os livros que mais são vendidos são os livros que a gente lê. E que a gente fala com entusiasmo daqueles livros. E o nosso entusiasmo vende muitos livros. Às vezes, eles nem estão bombando na internet, no TikTok e tal. Muitas vezes o pessoal, nossa, esse livro nunca ouvi falar. Mas eu já li, amei, então eu vou fazer muito propaganda daquele livro. E vocês fazem react dos livros? Não muito, né? Assim. A gente faz, assim, mas é natural. Não é proposital. Tipo, eu não pego um livro pra ler, pra saber como que é aquele livro, pra eu falar sobre ele. Não, eu vou lendo livros aleatórios, e aí se eu gostar muito, que é a maioria deles, eu vou fazer muita propaganda, porque eu faço toda a parte do Instagram da Agridoce, né? É 100%, não. Nunca vai ver nada meu no Instagram. Eu não sei nem, o que eu sei é repostar alguma coisinha ainda, né? E com isso a gente tem um Instagram muito engajado. A gente tem um público orgânico, a gente tem a gente chega muito nas pessoas dessa maneira. Foi dessa maneira que a gente foi construindo, né? Muitas vezes até não falando mal de livro, mas dizendo assim, esse aqui, ó, esse aqui não é tudo isso que estão falando. Sim, vai sim, falar sim. também, né? Então o pessoal confia muito nas nossas dicas de leitura. E Nietzsche, Dostoiévski, vocês gostam também? Sim, super. Nossa, isso a gente tanto indica como a gente tem não dá para chamar um programa, mas a gente tem um agridebate que a gente chama. Ah, que legal! Há muitos anos. Que legal! Grupo de É leitura. um grupo de leitura que se reúne a cada 2 meses e pouco. Que a gente tá no 30º... Nós estamos... Em março, nós vamos nos encontrar pela 37ª vez, é o 37. Que legal, cara! E aí lá dentro desse escopo, vamos dizer assim, de livros, tem de Dan Brown, a Dostoiévski, a Literatura Kafka, nacional. a literatura nacional, a Itamar Vieira Júnior, sabe? É um leque. Por quê? A gente se reúne, essa galera, e a gente debate o livro X. Final do debate, a gente faz um sorteio. Cada pessoa que está lá, que participou do debate, dá uma indicação de livro. Mas essa indicação do livro tem que ser alguém que já leu o livro. Não que ela queira ler. Sim, sim, Porque sim. ela já leu, E ela quer compartilhar. gosta e ela quer compartilhar a experiência desse livro. Então a gente sorteia, cai o livro, próximo livro o pessoal é o fulano de tal, e a gente se reúne cada 2 meses. Aí a gente acaba lendo coisas que saem um pouco da nossa bolha, porque a gente tá lendo sugestão dos outros. Que é uma ferramenta muito interessante também, porque eu li livros maravilhosos que foram indicados por leitores nossos. E que aí eu sigo indicando para as pessoas, né? O Agridebate virou uma propaganda feita por todos os clientes que vêm. E a gente tem um grupo bem legal, e é bem assim, gurizada de 15 anos e senhoras de 80, professores, psicólogos, advogados, Galera das artes, tudo junto. Tudo junto, misturado, debatendo um livro, às vezes, que assuntos polêmicos, históricos, muitas vezes atuais, coisas que acontecem, porque o livro traz aquilo, né? Sim. E às vezes a gente lê o livro e pensa, não foi lá bem isso que eu gostei. Após o debate, tu fica assim, meu Deus, gente. Não prestei atenção naquela ideia. O debate, o falar sobre o livro, ele te abre muitas, né, possibilidades para além da tua leitura individual, né? Isso parece é muito legal. Que tu tá lendo outro livro. O que eu entendo como a leitura, né? A leitura, por exemplo, que eu vejo, né, que eu leio desde que eu era pequeno, eu vivi em biblioteca, né? Porque eu sempre gostei. E na minha época era biblioteca, né? Sim, era o que tinha. E aí, o que eu vejo? Que tu pega um livro que eu li há 2 anos atrás, e o que eu leio, e o mesmo livro lendo hoje mudou a minha concepção, mudou a minha forma de pensar, agreguei mais conhecimento, então aquela leitura com aquelas palavras, com a forma dele colocar já vai ser diferente. Tu imagina lá a média de 25 a 30 pessoas que frequentam o dia do debate.
tu imagina 30, bota redonda ali, 30 opiniões diferentes da mesma coisa que tu lê. Ah, enriquecedor. Enriquecedor. É apavorante É muito palavra, legal. porque às vezes enquanto gente, mas onde é que tá essa parte do livro? Onde é que eu... Talvez a tua consciência estava lendo, virando página, mas pensando, sei lá, no serviço. E do outra, a dia. gente interpreta a nossa leitura conforme a nossa bagagem. Claro, Cultural, sim. histórica, familiar, de experiência de vida. Então, às vezes, eu interpreto de uma maneira, tu vai interpretar de outra, o outro de outra, né? Uma mesma situação. E a Agridoce, o espaço físico de vocês, o pessoal pode chegar lá, fazer uma leitura lá naquele espaço de vocês, tem um tempo pra ficar, tem um valor pra ser pago pra sentar lá, pegar um livro e ler. Não, Então, é bem interessante falar isso, né? Porque recentemente nós tivemos que nos mudar, né? Nós tivemos muitos problemas pós-temporal de granizo em Erechim em novembro, né? Então, nós tivemos que nos mudar de loja, né? Então, nós tínhamos uma loja na Avenida 7, que é um lugar super nobre da cidade, mas era uma loja pequenininha, né? Tinha 35 metros quadrados. E lá nós ficamos por 11 anos, né? No mesmo espaço. Ó, bastante tempo. Bastante tempo. E aí, foi o segundo lugar, porque no primeiro nós abrimos uma loja um pouquinho menor, depois... a galeria que eu falei aqui. Sim. Que era escondidinho Depois lá. nos mudamos para ali, ficamos esses 11 anos e só saímos em função dos problemas que nós tivemos. Mas hoje nós estamos, então, desde janeiro, num novo espaço no centro também, super perto da prefeitura, tão nobre quanto um antigo endereço, mas muito maior. Muito melhor também. Né? Maior e melhor, Maior e né? melhor. E com espaço agora, sim, com poltrona para poder sentar e ler, né? Com Um espaço para reunir amigos. Nossa, Que legal. Para recepcionar o cliente, muitas vezes eu tinha que avaliar livros junto com os outros clientes, é uma coisa chata, sabe? Uhum. Tu tá avaliando um valor e a outra pessoa já está olhando o livro que vai querer te comprar. Então como é que tu vai dar um valor para um para vender pro outro na frente, sabe? Sim, fica chato, é tipo né? tu vem Fica negociar chato. um carro É. e um tá dizendo, eu vendo por 30 e o outro dizendo, tá, mas como é que tu vai me pedir 35 então? Você acabou de Sim. pagar 30. Agora não, agora a gente tem um espaço para avaliar, a gente tem espaço para receber o pessoal. Então, pelo contrário, não tem custo nenhum. E se a pessoa quiser chegar lá, sentar, ler um trecho do livro, ler uma parte do livro e deixar o livro de volta e ir embora, não tem problema nenhum. Isso de novos e usados ou só dos usados? Os novos, a gente, para manter a diferença entre o livro novo e o do sebo, porque o livro novo, ele tem um valor tabelado, que chama valor de capa, né? Então, ele vem da distribuidora com valor. E aí, ele é sempre maior que o livro do sebo, né? O valor do livro do sebo. Então, para diferenciar quando um é sebo e quando um é novo, os novos estão plastificados, fechados. Então, não podem ser abertos, né? Mas os do sebo estão aí à disposição, né? Para ler, enfim. E como que vocês fazem uma avaliação dos livros usados? As pessoas chegam lá e falam, eu quero me desfazer desse livro. Elas vão fazer uma doação ou elas vão vender para vocês esse livro? Geralmente, dá para dizer assim, 99% das pessoas vêm trocar. O que a gente trabalha muito é a troca. A pessoa chega com a sacolinha lá, 5, 6 livros. Eu vou avaliar se não está arriscado, se não está, enfim, dobrado, arranhado, que tudo diminui o valor. A gente pega igual. Ah, mas eu tenho um livro lá que fiz algumas anotações. A gente pega igual. Porém, é mais difícil de vender. Então, se eu ia lhe pagar R$20 do livro, ele vem baixando conforme o estado dele. Sim, sim. Mas, no geral, é troca. Daí, vamos dizer, a sacolinha rendeu R$100 de crédito. Você tem R$100 para gastar na loja. E esses R$100 vale para novo também. Então, às vezes, tu vai pegar uma sacolinha Que legal. de livro que tá parado na tua casa, que tá lá te olhando, ó, que tu já leu. Tu vai lá e tu vai sair com um livro novo. Ah, você vai fazer uma rotatividade. Isso aí. Pô, que legal. A ideia principal é a economia circular, Sim, né? sim, que sim. tá bastante em alta também. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer os livros circularem. A pessoa que vai comprar o teu livro vai poder pagar mais barato por ele, porque ele já foi um livro lido. Você vai economizar, porque você não vai precisar pagar pelo livro novo que tu vai escolher, porque tu vai pagar pela troca, né? Os livros circulam, mais pessoas têm acesso a esses livros. Livros de sebo são mais baratos do que novos, em geral, 40%, 50% do valor, né? De quando novo. E ainda, a gente tem mais uma vantagem. Parece que, nossa, só tem vantagem aquela loja. Mas é essa a intenção, né? É Só a ideia, vantagens. é a ideia. Vamos pegar um número redondo. Você pagou R$80 num livro novo. E você leu. Beleza, emprestou, fez o que aconteceu, o livro está lá contigo.
mas você comprou com a agridoce. Você vai levar de volta e você recebe a metade do valor, ou seja, R$40 para gastar no outro. Isso com um livro novo e com um livro usado. Se tu comprar um livro usado lá, pagou 30, leu o livro e trazer de volta, a gente devolve 15. Então, tu sempre 50% do que tu pagar lá na Agri, a gente garante de retorno. E vocês têm a literatura, assim, tipo, ocultismo, religioso? Vocês têm esse Tudo. tipo de... Dá pra dizer que a gente tem quase tudo, assim, algumas restrições que a gente coloca, porque a gente tem parceiros de outras livrarias também. Sim. Mas os mais novos já estão com 13 anos aí, né? Pô, Então a gente criou uma caminhada. amizade muito forte com os outros vendedores. Que a gente acha Com as que tem outras livrarias, as né, outras que tem em livrarias, Erechim. Nos damos muito bem com A eles, gente assim. pensa que tem lugar para todo mundo, né? Sim, existe uma divisão do mercado, porém é uma concorrência muito sadia, sabe? Ah, se ela fez a promoção lá, que bom que ela pode fazer a promoção. Por que eu vou lá e vou baixar mais R$1 o livro para dizer que o meu é mais barato que o outro? A gente nunca fez isso. Nada. A gente, pelo contrário, quando sai a feira do livro em Erechim, é até bom de falar, sabe? A gente tem uma amizade muito boa com todos eles. Então, cada um tem sua fatia, então a gente deixa alguns títulos, alguns assuntos para outra livraria. Ó, quando vem pedir lá na Agri, então a gente Já indica. Por exemplo, nós não temos livros religiosos, devocionais, cristãos, assim, a gente não trabalha. Mas aí nós tem uma outra livraria na cidade que trabalha e vai ter todos os títulos disponíveis. A gente não tem muito livro, aquele livro mais presenteável, aquelas edições mais caras, sim, mais de luxo, limitada. assim. A outra livraria tem, né? Em contrapartida, a gente tem, né, como eu falei antes, uma curadoria de títulos, né, que são livros que o pessoal sabe que vai encontrar lá na Agri, né? Então, em geral, literários, mais literários. Mas aí de ocultismo, que assim, tu perguntou, tem alguma coisa, mas pouca, porque não circula muito esses livros. É pouco, o meio é muito baixo, né? Geralmente quem tem esses livros não se desfaz. Eu tenho quase, olha, não digo quase todos, mas eu tenho acho que uns 20 livros de ocultismo, né? Os mais famosos eu tenho todos. E aí o que acontece? Às vezes é muito... E não me desfaço. Não se desfaz, exatamente. E não me desfaço. Né? Dostoiévski é um autor difícil de ter no sebo, porque quem tem... Não se desfaz. E é de período, vamos dizer assim. Daqui a pouco eu não tenho nada de ocultismo. Do nada alguém me liga, Márcio, ó, eu tenho 20 livros, uma coleção, e quero me desfazer porque por algum motivo eu tô precisando de dinheiro. Vou lá, a gente negocia. Porque além de trocar, que ela me perguntou, sim, a gente compra livros. A pessoa chega lá com uma caixa, às vezes, eu quero vender. Não quero negociar, não quero trocar, não quero pegar nada. Ok, vou avaliar e a gente paga em dinheiro e compra e bota pro estoque esse livro. Então, às vezes, do nada, eu vou comprar uma caixa, ou às vezes acontece, e muito, de alguém me ligar para ir na casa avaliar. Então, eu vou na casa das pessoas e tem pessoas que têm literalmente uma parede inteira de livros. Cara, que massa. Esse é meu sonho. Construir a minha biblioteca, sabe? Então, e aí você vai aos poucos, né? Porque como você falou, é caro, você vai comprando os livros, não é tão barato assim, sabe? É uma vida. É uma vida comprando livro. Pra tu se desfazer por algum motivo financeiro ou por algum motivo a mais que a gente não sabe, a pessoa resolveu vender tudo. Então, acontece muito. E é um dos prazeres que eu tenho do meu trabalho. Quer ver ele faceiro, dizer, Mário, você tem que ir em tal casa avaliar livro. Cara, acontece muito de pessoas que morrem, né? E os herdeiros ficam com a biblioteca dos seus pais, enfim, e às vezes não dão valor para aquela biblioteca, o livro não faz o mesmo sentido, né? Do vô pro neto, pro filho. E vai o Márcio lá. Apartamento. Sim, literatura. Casa. Eles não dão bola naquela estante. E meu olho chega a brilhar, né? E aí, muitas vezes, lógico, tem livros, aquelas Barça antigas, né? Nossa. Aquilo hoje, infelizmente, valor comercial, monetário não tem mais, né? Mas ela é linda de ver, naquela estante assim, sim, sabe? Então eu chego nos lugares assim e geralmente eu fecho. É dificilmente. Você compra? Você compra inteira? Caraca, meu. Eu já precisei de Kombi, que a gente tem uma Kombizinha lá louco. Que a gente chama de Dona Antônia, carinhosamente, que é aquelas corujinhas. Sim, inclusive, coincidentemente, igual a tua camiseta. Exato. Massa pra caralho. Essa é a cor mais massa que tem, que é a corujinha. É bem igual, igual, essa cor. Só não tem as pranchas. Só as pranchas aí. Aí tem uma estante. E
E vai o Márcio de Eu Kombi vou de buscar Kombi, livro. cara, buscar, porque é muito livro. Caraca. de Muitas caixas. vezes. Muitas vezes aconteceu de comprar milhares de livros. E falando nessa área, qual foi a coisa mais inusitada que vocês viram nessa compra de livros de biblioteca? Ou, tipo, a coisa mais... Você fala, cara, nunca imaginava presenciar isso, ou algum livro que fazia muito tempo que vocês não viam em comercialização, um livro raro. Teve uma. É o Márcio que vai, eu nunca vou. Né? Eu só descarrego a Kombi, no caso. Só faz O a Márcio força. que vai, né? Aconteceu uma vez de eu ir num apartamento, o cara me chamou e tinha assim muito livro. Só que o cara passou a vida inteira comprando livros e lembram antigamente assim, tu fazia encapava. Sim. Pra conservar o... Tipo com um pacote de presente. Aham, E sim. me lembro muito bem, era uma capa parecia cobra, uma escama de cobra, assim, né? Só que, cara, são milhares e milhares de livros com aquela capa. Então, assim, como é que eu vou avaliar? Se eu não via nem a lomba do livro, nem o nome, nem nada. E o cara me disse, ó, eu tenho 5 mil livros aqui. 5 mil livros? E eu quero vender. E eu disse, tá, e o senhor tem o que aí? Ah, eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho isso, tenho aquilo. Eu disse, bom, o senhor me deixa dar uma olhada? Ele disse, claro, fica à vontade. Então eu fui por amostra. Eu peguei um aqui, um ali, um lá. Tudo igual. E eu dizia pra ele, tá, mas ele... Ah, eu quero tanto, valor X. E eu pensei, meu Deus. E geralmente as pessoas, elas só vendem tudo. Vendem tudo, ou tudo. Tipo, tu não pode ir lá e escolher, eu quero esse. É tudo ou nada. Eles querem, sabe, despachar. Geralmente é assim. Inclusive, essa pessoa queria despachar por causa do lugar, né? Imagina, assim, Sim, tá louco. Essa sala aqui, né? Sim. Então ele queria se desfazer. Mas por um lado, ele quis usar da malandragem comigo e dizer assim, ó, não, isso aí tem só livro bom aí e tal. E eu pensei, assim, me cocei, assim, tanto. Fechamos a mão e fui assim pro lado dele e ele... Tá, fechado. Beleza. Mas decisões. Fui em casa, peguei a Kombi e fui. Cara, deu a Kombi cheia, mas cheia. Isso a gente tá falando de muitos anos atrás, Muitos anos né? atrás, lá, 2015, 2016. Faz tempo. Assim. Faz tempo, muito tempo. Eu sei porque a gente tem uma foto desse momento. Foto disso, cara. E aí eu estacionei a Kombi na frente da Agri antiga, que era ali na avenida. Chamei uns amigos e disse, gente, eu preciso de ajuda pra tirar as capas. Desencapar os livros. Desencapar os livros. Então a gente sentou com 2 bancos. E ó... Kombi, ia tirando as capas amassava, jogava dentro da Kombi, pra depois jogar no livro. E os livros ia botando em caixa, pra levar pra Agri. E eu disse assim, ó, os livros que não foram muito bons, eu vou botar aqui do lado. Cara, a pilha dos livros não bons. Aumentando. Só. Cara, o que era livro não bom? Livro de rádio técnica dos anos 50. Mecânica. Nunca vai vender isso? Não, livro pra de quem? Contabilidade dos anos 70. Não. Tratado de psicologia do lá da Ucrânia, mais ou menos assim, ó. Eu queria matar o Márcio. Caraca, Porque, meu. gente, não tinha nada Nada a ver. Nada que pudesse, assim... Compra furada que eu dei, cara. Só que assim, né? E aquilo ainda já tava, sabe... Eu já pegava assim, ó. Sim, desanimado já. Quer que é só isso. Aí lá, de vez em quando, um Pablo Neruda, daqui a pouco lá, uma coisinha assim e tal. Eu disse, gente, não vou pagar metade se eu vender pro ferro velho, lá, como é que é, pra reciclagem, eu não tiro a gasolina que eu fui buscar com a Kombi. Ô, louco. E foi. Dali a pouco um amigo meu, desenrolando aqui, ele olhou e disse, Márcio, eu acho que eu tenho uma coisa pra ti aqui. Cara, quando eu olhei pro lado, eu peguei o livro na mão e disse, não. Eu saí correndo de dentro da Kombi, fui lá dentro, voltei, saí dando pulo. Cara, a gente achou o Mein Kampf, do Hitler. Caraca! Escrito, que esse livro é muito histórico. Sim, ele... Hitler, é o único livro que o Hitler escreveu. Sim, escreveu quando ele estava na casa da prisão. Ele era um jovem. Sim, né? sim. Ele tinha feito o levante lá nossa, me fugiu o nome da cidade lá. Ele escreveu quando ele estava preso. Tava preso. Pós-Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra. Uhum. E além de ser esse livro, é um livro proibido no Brasil, porque ele era de 47. A guerra acabou em 45. É que essa edição específica era uma edição muito valiosa, porque ela foi a primeira edição que veio pro Brasil. Quando ela chegou no Brasil, ela foi proibida. Pós-Segunda Guerra, ela foi proibida. Então ela foi recolhida. E o cara tinha esse aí. E tava ali no meio de tudo esse livro. E tinha uma tradução do alemão direto pro português. Enfim, era um livro muito valioso, né?
Enfim, aí salvou a compra, né? Então, assim, toda a compra... Salvo, se um basou livro valeu. Sim, naquele sim. livro, Porque, senão eu tinha tomado um furo porque financeiro, ele assim. tem um valor histórico, né? Uhum. Ele não tem um valor, enfim, pelo livro que é e tal, mas ele tem um valor histórico, porque era a primeira edição que veio pro Brasil, porque foi uma edição recolhida, porque não pôde ser comercializada, várias Não coisas, circulou, né? Isso, então ele é uma edição de colecionador, né? Não de entusiasta do Hitler, mas de Sim, colecionador sim, histórico sim. mesmo, Quer né? ter algo histórico e ler, que é louco. E daí o que eu fiz? Eu li o Mein Kampf, mas eu li em PDF, né? Isso, antes de vender, eu peguei e li o livro, e na tradução do alemão para português, tu pega umas coisas fortes, assim, sabe? Uhum. Que não tem corte, não tem lá alguém que o tradutor quis É um amenizar. texto mais limpo que chama, né? É, Não tem eu vício vi de- peguei do inglês, né? Sim, sim. É que daí, assim, passa do alemão original pro inglês, talvez tu já perde alguma coisa. E do inglês pro já pro perdeu. português, Perdeu, é. Mas então foi Aí essa tu leu? salvação. Aí eu li e depois foi Aí pra foi venda e vendido. no dia, assim, ó. Bem caro, né? Acho que o livro mais caro que a gente já Eu vendeu acho na que Agri, sim. né? A gente tá falando de... mais ou menos 2015, né? É, por aí. Lá em 2015 a gente vendeu por R$800, pra ter uma ideia. Nossa, Bota hoje uns R$2.000. R$2.000, Tranquilo. sim, Foi o sim. mais caro que a gente vendeu na Agri até hoje, sim. É. Porque é difícil, muito difícil acontecer isso, né? Sim, a gente pega livros que tem valor agregado, valor comercial, valor... Se diz um livro mais edição limitada, assim, Isso. mais nesse sentido de Bem que ser nem mais, falou, mais quanto raro. menos foi vendido menos- lá atrás, mais raro é encontrar. É que nos discos de vinil, que a Uhum. gente também trabalha. Ah, você também trabalha com vinil. Também trabalhamos com discos de vinil e muito forte, dá pra dizer, viu? A gente tem uma galera bem entusiasta do vinil aí, e a gente tanto negocia os discos como os aparelhos de vinil, né? Ah, que massa. Inclusive, tem muitas trocas. Às vezes a pessoa chega com uma sacolinha de vinil pra trocar por livro. E às vezes vem com os livros Trocar pro pra pegar o vinil. crédito pra pegar em vinil. Então a gente também trabalha. É, porque vinil também é uma coisa que hoje nem gravam mais em vinil. Hoje não existe mais isso aí, essas Aí, gravações. Por incrível que pareça, abriu uma fábrica no Brasil de novo, de vinil. Ah, reabriu. Abriu. Vinil Brasil, inclusive, se não me engano o nome, se eu não estou enganado. Que está imprimindo, dá pra chamar de imprimido, né? Sim. Porque tá ali. E lá fora tem um detalhe, nunca parou. Um dos poucos países que pararam Foi o Brasil. foi o Brasil. Porque na chegada do CD em 94, 95, o brasileiro jogou fora os discos Sim, e correu sim. tudo pro CD. Diminuiu, né? E botaram verdadeiras joias Sim. fora. E o que aconteceu? Justamente esses discos que foram fora, hoje quem quer, paga verdadeiras fortunas. Ah, eu tenho um cara. disco do Raul Seixas, cara. Aquele Rock das Aranhas. Olha aí, ó. Eu tenho ele em vinil. Sim. Sabe, A né? Márcia Em também, que é vinil. uma apreciadora, enfim, tem todos os discos do Raul. Tem todos eles. Tem. Todos. Eu tenho só esse aí, só um. Não, eu tenho todos, mas foram anos, assim, pra conseguir todos, Muito né? difícil, cara. Tu vai nas feiras, por aí, vai galgando, né? Vai tentando conseguir. Então a gente também tem essa parte do disco. E lá na loja nova agora, dá pra dizer, lá a gente conseguiu fazer um espaço. Mas aí coloca um som ambiente lá Sim. o tempo O todo. som Sim. ambiente da loja é vinil. Pá, que Tá legal. tocando vinil o tempo todo. Não tem outro som lá, é o somzinho de vinil. E se tu quiser chegar lá, então em vez de escutar no som ambiente, eu quero botar um fone, tem o fone de ouvido. Pode chegar lá, botar e escutar teu vinilzinho lá, sentado lá, de boas. Cara, que legal. Então tem essa parte aí agora. Tinha na outra? Tinha, mas era um. A gente é tão muito, minúsculo, a gente né? é muito analógico, né? A gente Muito. é muito analógico. É É o o, livro vi- físico, é o vinil tocando, é... E no carro um É toca-fita. Olha, É a Tipo Kombi isso. que tem que fazer Tem que marcha fazer aqui. ainda. E quando ela quer fazer marcha. Porque É, a Kombi, ela é danada, né? Qual pegs lá na hora É. da marcha? inclusive falando do Raul, né, já que tu tem um vinil também, o vinil mais raro do Raul, que foi o último que eu consegui, porque era muito difícil, foi um vinil que ele gravou antes dele ser o famoso Raul Seixas, que ele gravou em 71, que se chama A Gran Ordem da Sociedade Cavernista. Que massa. Ah, ele era hermeneuta, né? Que ele leu com... Hermetista, né? Isso. Ele era hermetista, Leu né? não, ele gravou com Isso. outros 3 músicos, quando ele era produtor Produtor musical da CBS. musical. Telemita, da CBS. telemita. Ele era telemita, não hermetista. Telemita, Ele teleman. fazia parte do... aquela sociedade. Sim, a Golden Dawn. Isso, É. toda. E Paulo ele- Coelho, toda Sim, aquela- é, Golden Dawn. E ele gravou esse vinil, né? E ele nem era músico, ele era um produtor musical da CBS, que hoje seria a Sony, né? Meio escondido, assim, e tal. E quando o chefe dele descobriu,
mandou recolher todos os vinis que tinham sido prensados, né? Porque era muito ruim. E é muito ruim. É muito ruim? É muito ruim. Então teve, assim, tipo, uns 300 vinis que não conseguiram ser recolhidos, né? E esses 300 vinis hoje em dia valem É uma ouro. fortuna. É ouro. Né? É ouro. E aí eu consegui, né, uma vez numa Lá feira em Curitiba. eu não consegui. E ele é horrível de ouvir, porque é quatro amigos Quatro amigos doidos, bêbado, assim. doido, Tocando. no estúdio, tocando, cantando, É umas músicas- zoando, as músicas... Ruim. Ruim. Mas é o primeiro que o cara gravou, Só né, que é meu? a primeira coisa que Não tem foi pra o você. primeiro, foi o segundo que ele gravou. Foi o segundo. Porque o primeiro ele gravou ele tinha um grupo, que era Raulzito e os Panteras, que é de 68. Mas que é um grupo que não deu certo, meio que querendo surfar ali na onda dos Beatles e tal. Era bem É uma parecido. cópia descarada. É. dos Beatles. Mas assim, ó, a capa do disco é cópia. Tem a capa é igual. A música é cópia. É muito descarada. Mas daí não deu muito certo, daí ele foi trabalhar como produtor musical, aí em 71 gravou a Gran Ordem de Sociedade Cavernista, que foi recolhido, né? Sim, foi porque é tão bom que foi horrível. recolhido. E em 73 que ele lança o primeiro, né? Que é o Gringue Rabandolo, que aí começa o Raul Seixas que a gente conhece, né? Esse Rock das Aranhas de que ano que ele é? Esse aí já é... 90 e poucos já, né? Não. Não? Não. É mais antigo? Mais antiga, mas É, o Raul faleceu em 89. Ah, não. É que eu nasci em 90, então eu era velho já quando o eu... último Quando eu... vinil dele é o Panela do Diabo, que ele fez junto. Eu não sei certo o Rock das Aranhas de quando que é, mas eu Não, acho certo. que é... 84, Rock Eu das ia- Aranhas. é, Então é eu ia 84 dizer vinil. Penúltimo, então. Bata, que moldurar aquele disco que eu tenho ali, então. Anos 80 mesmo. Não, assim. vamos providenciar um aparelho de vinil pra tu escutar aqui. Não, eu tenho um aparelho de vinil. Ah, tu tem Eu também? tenho. Olha. Eu não sou um apreciador de vinil, assim, mas eu tenho alguns discos em vinil, assim. Que- Não, aqui tem um som bonito, cara. Você tem. Não faz nenhum pulinho, assim, na agulha, sabe? Tem um som bonito. Mas eu nunca apreciei o vinil, assim, mas diz que o som do vinil, ele é melhor do que o... Essa semana eu tava assistindo uma reportagem falando que o som do vinil ele chega pelas ondas, né, sonora, ele chega a quase 80% da capacidade de audição nossa. Que massa. Um som digital, hoje do Spotify, por exemplo, que sai do teu celular, não chega a 20. Nossa. Então, olha a diferença. E É te por- provo por A mais B. E Caraca, ele meu. a diferença Vou ativar é que meu vinil. o som do vinil, ele tá gravado na ranhura do vinil. Faz Ele um tá teste. gravado ali, né? Ele não é Liga o uma aparelho, coisa bota a agulha em compactada. cima do vinil e baixa todo o volume do aparelho. Encosta o teu ouvido lá no aparelho. O vinil tu vai escutar girando. a música. Tu vai Porque ouvir. O som, quando tu levanta o som ali, é o amplificador que faz sair nas caixas. Aham. O som é produzido pela vibração da agulha do disco. Que massa, cara. Então a voz Não sabia dessa informação. e a parte instrumental gravada no estúdio pelo artista, ele tá ali na ranhura do vinil. Então por isso que ele é tão próximo de ouvir ao vivo, E né? o De vinil, como ouvir a ele não é uma realidade. coisa digitalizada, se o cara lá na hora de botar o dedo, de fazer um dó maior, por exemplo, o dedinho dele veio um pouquinho para trás e deu aquela oitava que Sim. o pessoal fala de música ali, vai estar lá no disco. O digital, ele passa uma régua, ele alinha tudo, ele não deixa erro. Então a verdadeira música e a voz... É no vinil. Uhum. Isso é Caraca. comprovado cientificamente através de estudos de aparelhos comprovados. Tu tocar vários aparelhos assim, ó, o CD já perdeu de 80%, caiu lá para 50% na época, não saiu. O pessoal falava que limpou, né? Limpou. Ficava Sim. barulhinho, né? Aham. Chiadinho, Chiadinho. né? Porém, ele em vez de, ele não fez só isso, ele cortou muita coisa. Ele alinhou, ele levantou grave, médio, agudo, ele alinhou tudo. É, deixou uma coisa perfeita, Perfeitamente seca. seca. E às vezes não existe uma perfeição. Realmente tá na E hoje- imperfeição a beleza, né? Chegar lá no teu aparelho e ligar lá e começar a mexer no grave e no agudo, dá uma diferença absurda. Coisa que tu não consegue fazer. Né? Que massa. É legal. E falando de literatura, qual que é a literatura que vocês mais gostam? Eu gosto de literatura francesa, Uhum. sobretudo, assim, tem autores franceses que eu gosto muito na atualidade. Tenho meu pezinho no suspense policial, curto muito também, essa coisa que tá muito em alta hoje, que é do plot twist, que é aquelas reviravoltas nos Uhum. livros, assim. E, em geral, literário mesmo, né? Contrário do Márcio, né? Márcio é mais Eu sou mais, tem que ter alguma coisa histórica junto. Pode ser romance, pode ser Uhum. policial, pode ser o que for, mas tem que ter um fundo histórico.
coisa que eu mais gosto. Uma história real que aconteceu, vamos lá, Segunda Guerra Mundial, Uhum. com um personagem fictício no meio. Então você está lendo o que realmente aconteceu, que eu gosto de ler e pesquisar junto, assim, ó. Claro. O fato, a batalha do Pearl Harbor, por exemplo, né? Mas lá tem um personagemzinho que não existe. Então ele dá um enredo, ele dá uma Aham. Isso pra mim, mas eu leio que nem a Márcia falou. Eu leio De tudo. de Dostoiévski, até hoje um cara comentou, né? Hoje ele disse, cara, mano, eu te pedi 3 livros, tu me falou dos 3 livros como assim? E que coincidentemente tu tinha lido. Já tinha lido. Né? Já tinha lido os 3. Detalhes, mas livros assim, ó. Muito diferentes. O Monge Executivo, pra tu ter uma ideia. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Ah, Sun Tzu. Aham. E daí ele pediu um outro lá, acho que foi do Arlan Um Coben. suspense. Um suspense e eu dei Tá, detalhes. se saiu bem, mas foi E coincidência. ele me perguntou, como assim, cara? Eu disse, não, isso aí é só leitura. Esse cara é bichão mesmo, né, cara? Só leitura, cara, só leitura. E tem a literatura nacional contemporânea, tá trazendo livros muito bons. Forte, muito bom. Não são aqueles que nós éramos obrigados a ler na escola, que a gente lia a Sim, contragosto que era chato e tal, pra caramba. né? Isso. Sim. É uma literatura contemporânea muito boa, assim, de altíssimo nível, né? Bastante premiado, tanto no Brasil quanto fora, que tá bem bom também, né? Autores novos aí. Que eu tô curtindo ler também, assim. Mas, em geral, são dramas. Bem dramalhão, assim, mas bem bons. E pegando aproveitando o gancho que a Márcia botou, tem aquela maneira de dizer, mas essa pesada de hoje em dia não quer ler nada. Pelo contrário. Quem não lê... Tem uma geração muito uma boa geração por aí. no meio. É mesmo? Tem. A galera que tá vindo aí, dos 14 aos 20 e poucos, na faixa aí, ó, de 100 livros por ano, cara. Caramba. Essa gurizada Coisa tá lendo boa. Muito. Quem não lê, posso dizer assim, que a gente pega lá, pelo menos pela nossa... É aquele quarentão. É aquele cara que teve que trabalhar na infância. Sim, não aprendeu o gosto pela leitura. Não pegou, porque realmente, jovem ou ainda criança, teve que trabalhar para ajudar os pais. Sim, ler era luxo. Era muito luxo. Era luxo. Por mais que tu gostasse, tu não tinha nem força física para ler de noite, de tanto que tu tinha que trabalhar. Então essa geração realmente não leu. Mas essa galera nova, jovens, sim, estão lendo e lendo bastante. Eles estão lendo, devorando livros. Só que às vezes tem aquela coisa assim, ó, tu tem que ler isso aqui. Não. Mas não é a leitura impositiva, né? Sim, Não põe o livro. Tenta dar aquela... não gostou do policial? Vai pro terror. Deixa ele ler o que ele quiser. Deixa ele se achar. Sabe que eu sou formado em Direito, né? Tenho uma pós-graduação em penal militar, né? Processo penal militar. E os livros que eu mais odeio ler são de Direito. Tá vendo? É exatamente essa leitura que você fala, é leitura impositiva. Porque você tem que ler uma teoria, porque você tem que ler uma doutrina. Cara, fica tão maçante que ler. Uma página parece uma eternidade. A pior coisa que um pai pode fazer para um filho, por exemplo, é chegar numa loja e ele for ver um livro. Esse não. Por que esse não? Se tu não leu e não sabe o que tá falando no livro, como é que tu vai dizer pra criança? Que não. Esse aqui não, tu tem que ler esse aqui que é mais legal, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais... Tem uma coisa engraçada que acontece lá na Agri. Eu rio sozinha. Os pais, da nossa geração, assim, né? Que são pais hoje. Eles quero ler Coleção Vagalume. Porque meu filho vai adorar a Coleção Vagalume e tal. Eu li Coleção Vagalume porque era o que tinha na biblioteca de melhor. Tu deve conhecer também, né? Só que hoje a piazada não quer ler Coleção Vagalume. Passou, né? Sabe, já foi. Aquilo nem faz mais, assim. São livros legais. É tipo a Barça que você falou. Exato. Foi bom, mas passou. Aventuras, enfim, os livros É são... saudosista, vamos dizer Exato. assim. Mas não é o que o filho de 15, 16 quer ler hoje, né? Tem tanta coisa moderna pra frente. Então, assim, essa coisa de obrigar o filho a ler o que você quer é o pior erro que pode ser feito. Cara, e livro da Segunda Guerra Mundial você tem bastante? Sobre a história da Segunda, da Primeira, a história de Auschwitz, né? Os que eu não levo pra casa, eu deixo no Tem bastante, tem bastante oferta, tem muitos títulos, bastante procura e são muito lidos, né? Muito. Até hoje, assim, são muito... dos mais, assim, procurados que tem. Porque eu vejo na Amazon, é um dos mais vendidos também na Amazon. Ele tá sempre nos rankings ali dos mais vendidos. Principalmente se for baseado em história real, relato de algum sobrevivente, né? E aí entra a parte que eu leio muito, como eu falei, eu gosto de história, e às vezes pega ali livros reais, né? Que daí eu gosto mais ainda.
a história, sei lá, do México, a história real do México. Eu adoro essa parte, esse recorte. Brasil, século XVI, adoro também. Eduardo Bueno, os caras aí que trazem a história, mas de uma maneira boa de ler. Não aquela parte recortada chata dos livros de história no colégio, sabe? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque foi, sabe? Aquilo ali era Então, bastante, era chato. Tu já deve conhecer, se não conhece, eu vou deixar uma indicação. Brasil antes do Império. Sim. Já leu? Total. É muito bom, né, cara? Total. É muito bom. Nossa. Esse Aí livro o é Márcio- muito bom, cara. Meu Deus, a gente tá falando de coisa assim, ó. Cara, eu acho muito bom esse livro. E é uma leitura fluida, né? Muito é bom. uma coisa assim É. que vai, que te convida. E às vezes a gente pega lá meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, que estão no colégio vendo essa parte agora. Então às vezes a gente até dá umas cutucadas. Ei, o que tu tá vendo no colégio agora? Tô vendo tal coisa. E aí a gente... É interessante insiste, que eu sou formada em história, né? Como eu comentei, mas ele curte muito mais do que eu o livro de história. Eu também curto história. Eu, Bastante, assim. eu leio pouco, né? Não é assim o que eu mais gosto de ler. Assim, até leio de vez em quando O uma legal é pouca que tu tá coisa. lendo uma coisa e depois tu vai ler um outro. Conecta Não. com o que tu já leu. Quando É, fecha, dá o dá o boom. boom. Mas com Nietzsche acontece muito isso, né? Muito. Com Nietzsche, Dostoiévski, tu tá lendo uma filosofia e tu vai pegar o outro autor. Inclusive, Sabe? o Conecta. último do Dostoiévski que a gente, no clube de Não, a gente leu Tolstói. Tolstói. Foi o último Tolstói. que é também nessa linha A Morte ali, né? de Ivan A Illich. Van Illich, livrão, É assim, que ó. Nietzsche, por exemplo, é um filósofo que ele foi lido por muitos autores de livros que vieram a escrever livros muito famosos. Então tem um pouquinho da filosofia Eles dele, beberam né? nessa fonte, né? Eles beberam nessa Exatamente, fonte, né? Exatamente. Então Kafka, quem um cara lê, que a gente já debateu lá na lê live, reconhece coisas, né? Aspectos assim de... que traz sempre um debate por causa do agri, a gente chama de agri-debate, né? Que massa. Sempre agri-debate. Tem o agri-bike, que é outra coisa que a gente faz também. E traz essa coisa, e o Kafka também foi uns debates que a gente fez lá, o famoso Metamorfose. Isso dá uns debates. O processo maluco, que tu deve conhecer, né? Dentro do direito. Dentro do direito, que é do Kafka, que ele acorda sendo levado para ser preso, e no livro não fala por que ele está sendo preso, e ele tenta descobrir e o livro vai. Então, maravilhoso. A literatura, no Angustiante, geral, né? A leitura é linda, né, cara? é Sim. fenomenal. Eu sinto pena, a palavra é pena, da pessoa que trabalha o dia inteiro, chega de noite, pega o celular, fica lá vegetando, para não dizer outra coisa, e vai dormir, cara. Sabe, a cabeça deve viver não sei. Esses dias eu comentei, né? Casualmente terminou meu livro, a gente tirou um dia ou dois de folga ali, e o meu livro acabou às 4 da tarde. E nós estávamos no hotel, e eu disse pra Márcia, meu Deus. E agora o que eu vou fazer? E eu achei que ia demorar mais pra ler. Eu digo, vou virar a noite amanhã, a gente tá indo embora. E eu fiquei. Sem livro. Eu disse, vou ter que comprar um livro? Ela disse, que tu vai comprar livro? Onde? Eu digo, não sei. Eu digo, tá, hoje não vou comprar. Cara, eu fiquei no celular de noite. Que coisa horrível. Que troço, tu É ficar uma ali, coisa- ó. tu não entra é o numa que a gente faz, vegetação, né? assim, ó. É triste, na verdade, né? Daqui a pouco eu me peguei meia-noite e pouco e eu lá com aquele treco na mão lá, eu disse, meu Deus, gente, por que eu tô fazendo isso aqui, ó? E eu pensei, gente, como que os caras fazem isso todo dia? Que coisa sem nada. Me pergunta o que eu vi há 1 minuto atrás lá, passando. Eu não ia lembrar. Porque é uma coisa tão banal. Sim, Né? sim, sim, sim. Que eu duvido que tu faça. Um livro não. Se tu ler 10 páginas, no outro dia tu vai ter que puxar a história na tua cabeça. Pra continuar a história. naquelas 10 páginas, entendeu? Agora, se tu passar 10 telas, eu duvido que a pessoa lembre a 10ª tela. Eu faço um desafio pra quem quiser fazer isso. E vocês nunca pensaram em escrever um livro ou não tá nesse arcabouço de vocês? Por exemplo, você que gosta de bike, talvez fazer uma bibliografia dos percursos Não que é já a primeira vez que passou. me cutucam. Porque é legal, cara. Pegar essa parte histórica que você Eu tem e tenho tal. É legal, uma meu. brechinha dentro É da assim, Eu leria esse livro. A gente- já tem uma vez na Eu leria esse livro, cara. A gente tem uma coisa interessante aqui. Porque eu sei que ele ia ser chato, entendeu? O Márcio tem muita vontade, mas escreve com limitações. Eu escrevo bastante bem, assim, Maravilhosamente bem. mas não tenho nenhuma pretensão, nem... Mas dita pra ela. Olha só que é interessante, Olha, é uma né? ideia, hein? Mas eu tenho muita facilidade de escrita. Coloca a assim, ideia e ela transforma. O Mas... pessoal comenta, o pessoal... Porque é legal, me cara. segue lá por causa da bicicleta também, que é outra paixão que a gente tem, né? Tanto que o agribike que eu comentei foi uma coisa que, não digo que salvou a Agridoce, mas ela deu um gás na pandemia, cara. Pô. A pandemia tudo fechou. Fechou tudo, Parou. é. Acredito que aqui também, mas Erechim veio... Se não, parou tudo. Como é que é da prefeitura? Decreto, né? Decreto. É, Fecha não, as parou, portas parou. E ninguém abre mais nada.
Nós não tinha o pod ainda, né, amor? Naquela época nós não tinha o pod. Só que daí, e o aluguel? E como é que tu faz pra pagar as contas? É, quem é que paga? Aí me veio a ideia, na época, como eu sempre fui ciclista, sempre disse, cara, mas se alguém chamar nós pelo Instagram e pedir se tem um livro, eu boto luva, máscara, touca, eu boto um lençol na cara, sei lá, e eu vou entregar na casa da pessoa. E o Márcio vai de luva, de máscara e tudo, e entrega na porta da tua casa, deixa lá no portão. Gratuitamente. Gratuitamente. Porque era uma forma da gente... Leva de bike daí. E eu levava De bike. E eu fiz um. Que a pessoa agradeceu, eu fiz 2, fiz 3. Cara, em plena pandemia eu chegava a entregar 50 livros por dia. Que legal, cara. É pra todo mundo em casa, ninguém tinha... Fazia Tudo quase 100 quilômetros por dia de bicicleta entregando. Que massa. Que massa, meu. Colocou uma garupeira atrás da bicicleta. Atrás da bicicleta pra vencer, levar. Cara. Que da hora, E meu. se enchia pra fazer a embalagem e eu saía entregar. Quando eu voltava achando que acabou, a Márcia dizia, não, nem desembarca. Tem mais tantos livros pra entregar. Haja carbo up. E a pandemia, dá pra dizer assim, que dava pra pagar o aluguel, cara. A gente se reinventou nesse sentido, né? Cara, que legal, meu. E aí, assim, a galera começou a ver isso e começou a... E o Instagram, naquele ponto, por incrível que pareça, em plena pandemia, o nosso Instagram explodiu. Por causa dessa logística. Talvez por causa disso, muito contato, enquanto todo mundo estava em casa, eu estava suando, cara. Eu estava entregando na casa das pessoas. Pô, que massa. A gente fala bastante de leitura, de livro. Vocês, como especialistas em livros, qual que é o cuidado para você manter esse livro por mais tempo, sem ele estragar, sabe? Tu conseguir ter um livro bonito ali com mais durabilidade. Tem uma coisa muito comum, que não é erro de ninguém, é quando o livro começa a ter aquelas manchinhas amareladas, né? É a oxidação do papel. É uma ação natural do tempo, Vai de né? editora para editora. Depende do tipo de papel que foi usado, algumas oxidam mais, outras menos, mas isso é inevitável, né? Não tem muito o que fazer com isso. Mas o ideal mesmo é deixar livro em ambiente fechado, tipo, se puder ter uma estante com portas. É o ideal, né? Manter ele fechado. Isso, fechado. Mas volta e meia, ir lá, limpar a estante, abrir o livro e folhar ele. Dar uma folhada. Deixar lá parado e tal, vai criar um micro-organismo ali ele... dentro e ali prolifera, não tem jeito. É. Claro, se tu pesquisar hoje, livros raros, né? São preservados, tem livros aí com 500 anos, enfim. Né? Sim. Aí tu vai ter que controlar a umidade, temperatura, luz... Tudo pra Mas na nossa vida real... Mas na nossa vida real... Se possível, numa estante fechada, é o ideal, né? É muito importante. É o ideal. Porque aí tu joga tipo pra fora os bichinhos. Sim. Né? Que vão dar depois dessa... E a questão da oleosidade da mão e da pele pode prejudicar na vida útil do livro? Tu sabe que por que sebo? Vamos entrar já que tu falou isso. Por que sebo? Mas isso é muito a longo prazo, né? Por que tu chama livro usado de sebo? Por causa da oleosidade da pele, então, do manuseio. Né? Mas a principal teoria é que sempre, desde que existiu a prensa lá, que foi feita para inventar o livro, vamos dizer assim, né? Antigamente se tinha pouco acesso ao livro. Não existia biblioteca, né? Existia os caras que traziam livros de navio de um país para o outro. Nos conventos tinha bastante livro, né? E o que acontecia? Esse livro circulava muito. Monastério, não convento. E vamos combinar que a higiene, né, da época medieval, coisa assim, era meio complicado. A Idade Média era crítica. É complicado. E o que ia acontecendo com os livros? Eles iam engordurando ou encebando. Então os livros usados acabaram pegando o nome de sebo, porque o livro realmente antigo tinha aquelas capas duras, de couro e tal, ele ia encebando. Então virou pela oleosidade da tua mão, né? Claro. Mas hoje tem uma pastinha que a gente às vezes faz, a Marcia já fez várias vezes algumas postagens. Que limpa. Que limpa. É uma pastinha que às vezes o pessoal usa para limpar computador. Que você limpa o livro. Isso. Que legal. A parte externa do livro dá pra... E sai uma verdadeira... baba. Caquinha do livro e mantém. Principalmente o livro branco, que tem a capa branca. Sim. Nossa, tu piscar o olho ele tá sujo. É do tu pegar, é de tu, da poeira e tal. Cara, tu passa aquela pastinha. Eu quando eu vou comprar um livro, eu sempre
cuido pra não pegar ele como um branco, sabe? Pegar ele mais amarelo, mais pardo. Página branca. É, justamente por causa que a leitura, quando dá a luz no branco, Página mata o branca olho, meu. Sim. Mata o olho. Isso é coisa de leitor, né? Leitor que é leitor não compra. Leitor É, não. compra, Ah, tá louco, mata o olho. Tipo, leitor não curte edição econômica. Não, horrível. Só Pequenininho. quando precisa mesmo, né? Mas geralmente o papel é branco, o papel é mais fino, tu vê a letra do outro lado. Atrapalha, né? Atrapalha a leitura. E a luz reflete, né? Reflete. Principalmente à noite, E então. quando é o livro com a página mais begezinha, dá pra dizer assim, é Isso, mais é. porosa, né? Ela tem uma sensação de mais bem-estar na leitura, porque te cansa Isso menos é uma e coisa tal. que muda na hora da avaliação. Ah, isso é. Se tu vem com um livro A e o livro B igual, só que esse é original, com orelha, a página na cor correta, e vem com o do Avon lá, que é branquinho. A letra bem pequenininha. Nossa, tu pega aqui dos dois lados já, né? Tu consegue ver a letra Sim, do vá, lado tá também, louco. né? Ah, eu tenho a diferença de avaliação é muito grande, né? Ah, mas é o mesmo livro, sim, mas compara aqui com aqui, né? Sim, sim, a qualidade, né? Qualidade do livro muda bastante. Que massa. Galera, e o que vocês podem deixar de recado pro pessoal que quer conhecer a loja de vocês, quer conhecer a livraria, quer conhecer vocês também? O que vocês podiam deixar pra essa galera aí? Então, a gente tá sempre lá, né? Hoje, a gente pode falar onde é a livraria? Claro, com certeza. Hoje a nossa livraria fica bem no centro também, bem pertinho da prefeitura em Erechim, na Avenida Salgado Filho. É quase em frente a um prédio muito conhecido na cidade, que é o prédio dos antigos Correios, que fica atrás da prefeitura. A nossa loja fica na frente, né? Então, 100 metros da prefeitura de Erechim. E a gente tá sempre por lá, né? Quase sempre eu e o Márcio. Uma maneira fácil é o Instagram. Uhum. O Instagram Vou deixar o Instagram deles aqui Ah, embaixo. O Instagram é que a gente optou, vamos dizer assim, que nos traz um retorno muito forte. E a galera do nosso Instagram, não sei, eles são muito ligados. Porque Engajados, O que aconteceu? né? A gente nunca comprou nada, sabe? Não comprou curtida, não comprou nada. Sim. O número que a gente tem hoje dentro do Instagram é criado. nesses Orgânico, 13 orgânico. Isso aí. Orgânico. 13 Totalmente. anos, e aí, às vezes, a gente posta lá. É muito fácil de identificar um Instagram meio furado. assim, Sim, né? Tu tem 1 milhão de seguidores, quando posta uma coisa, tem 15 mil curtidas. Tem coisa errada. sim, sim. Então é vantagem de ter 10 mil seguidores e 10 mil curtidas, Sim. porque tu sabe que o teu público Tá ali, engajado tá contigo. engajado É. contigo. Então isso é uma coisa fácil. Pelo Instagram o pessoal pode nos conhecer, porque a gente aparece no Instagram quase Pra que ver como é diariamente. é a loja, principalmente agora a loja nova, vai estar lá, tem vídeos e tal. Mas o ideal mesmo é ir na Agri É e ir lá, conhecer, né? sentar. E com o tempo, a gente sempre brinca, né? Ir com o tempo, poder ir lá, sentar com a gente, Vai ter um cheirinho de conversar. café, que a gente sempre tem um café. Ah, café é bom, né? Café com livraria super combina. Vai ter. Combina pra caramba, né? Nossa, tá Vai louco. ter um vinil tocando, vai Sim. ter cheirinho de café, cheirinho de livro, né? Espaço pra poder sentar, conversar. Geralmente você vai chegar lá e vai encontrar pessoas que também gostam. Uhum. E tu vai trocar ideia. Trocar ideia. E aí tu vai se sentir bem. Às vezes tu é um leitor sozinho, sabe? Tu fica meio assim, do nada. Na maioria das vezes, tu é um leitor É, solitário. o né? leitor ele é solitário, né? É, Pra tu se é. concentrar, eu prefiro ler quando eu tô sozinho, por exemplo, né? Mas nada me impede, por exemplo, de a ver tá assistindo TV, minha pequena tá brincando, eu tô lendo. E eu tô concentrado. Mas assim, nas bolhas que tu vive, né? Na tua família, às vezes tu é o único leitor. Aí tu não tem muito o que compartilhar com alguém que não é leitor, né? Sobre livro. Aí no teu trabalho, Não, aí piorou. aí tu é o único leitor. Se É. alguém puxar Aí- o assunto do livro que tu já leu, tu se empolga do Na cara. academia, tu é o único. Então, assim, geralmente tu é meio leitor solitário. Então, lá o que que acontece? Os solitários se juntam. Se juntam, se claro. encontram, se Fica conhecem, o né? convite para quem quiser ir no Agridebate. Também é aberto ao público. Ah, legal, não é seletivo, cara. não é? Não tem que se inscrever, não tem que pagar nada. Pode me mandar recado no Instagram. Eu brinco que é só chegar Só com o chegar. livro embaixo do braço Isso. e se juntar que com a livro gente. vocês vão debater e que dia? Livro tal, dia tal. Ponto. Se tu quer comprar com a gente, melhor. Se não quiser comprar, se tu já tem o livro e no dia tu quiser chegar lá, as portas estão abertas. Uhum. É pra isso que a gente quer. Cara, que legal. Não Adorei, apenas adorei só- essa ideia, meu. Nunca foi só vender. Nunca Não. foi. Que A massa. nossa ideia sempre foi... A gente não tem aquela ideia de, vamos fazer uma franquia então, ou vamos botar outra loja, vamos ficar ricos, vamos ficar milionários vendendo livro. Não. É porque a Agri é uma filosofia de vida hoje também, né? Ah, que massa. Ela não é só o nosso trabalho, ela é a nossa vida hoje. Ela nos sustenta, claro, né? Nosso sustento vem do nosso trabalho na Agri, mas a nossa vida converge em torno da Agri. Então, os nossos amigos hoje, na grande maioria, são todos dali, Uhum. né?
A gente se comunica com as pessoas através da linguagem dos livros, então é o tipo de pessoa que a gente tem por perto, né? Tanto é que quando aconteceu o acontecido das pedras... Isso é bem interessante. Aconteceu que a gente ficou desesperado. Começou a cair Uhum. água, começou a molhar livro, e a gente teve perdas de livros, móveis, enfim, tudo. E aí a gente bugou, e aí chegou um grande amigo nosso e disse assim, vamos levar os livros lá para minha sala, ele tem uma sala. E Ele tem um hub artístico né? Que legal. na quadra de baixo. E aí ele falou assim, ele chegou e tava descendo água em todos... Não foi no dia do temporal, foi na primeira chuva pós-temporal, né? Que seria uma pessoa muito Que, interessante na real- aqui no podcast. Claro, né? com certeza, vai ganhar um Muito contato. questão de artes. Rafa é maravilhoso, É né? tudo, assim, né? Além de ser o, nosso amigo. ele é o cara, pra dizer É. isso. E aí ele tem um espaço lá que é um hub artístico, e aí ele chegou vendo tudo molhando, descendo água e tal, e ele falou, vamos levar os livros pra Blend, que é o nome do espaço dele, né? E eu falei, Rafa, de que jeito? Tipo, a gente tem Nós tínhamos 6 mil livros. aproximadamente Nossa! 6 mil livros, ali, né? mais ou menos no Nossa. dia a dia, né? Aí o Rafa falou assim, abre um story no Instagram e pede ajuda. Daí eu falei, daí isso já era de tardezinho, né? Foi dia 8 de dezembro. Aí eu falei pro Márcio, pro Rafa, disse, se vir 1, 2, 3 Já pessoas, Tá ganho. a gente vai ficar aqui de madrugada dentro, mas a gente vai, né? Enfim, abri meio desesperada, meio atordoada, né? Porque tava Pedindo chovendo bem, gente, dentro, é a gente humilde dizer, precisa de ajuda. Ajuda. Pra tirar os livros daqui, senão a gente vai perder Vai perder tudo. E aí começou a chegar uma pessoa, chegou que outra, massa. chegou Deu outra, chegou enter, outra. botou, e aí eu tava pensando, eu vou ter que ir até em casa, pegar Sim. a caixa. A Kombi. A Kombi Cara, tava na a Kombi tava na oficina, oficina. a gente tava sem Bah. Kombi. Esse dia. E eu pensei, eu vou em casa pegar caixas de livro que eu tenho, esvaziar, trazer aqui. Mas isso assim, segundos, já chegou uma amiga na porta. O que eu tenho que fazer? Ela me disse. Que "O que tu tá massa, fazendo aqui, cara. guria? A Marta postou faz 30 segundos. Eu vi, vim. Eu vi, E veio isso outro, começou. e outro, e outro. A gente vieram quase 50 pessoas nos ajudar a carregar Caraca. os livros. E aí era... Pô, que massa, Cara, meu. E aí eu entrei no módulo louco de carregar coisa. Se tu me botasse um elefante na frente, eu ia Puf. pegar pelas orelhas e ia carregar. Legal. E a Márcia, meio bugada assim, e o pessoal, o que leva, onde é que leva, como leva? E Em a Márcia- resumo, em 2 horas, a gente Movimentaram achou que 6 ia- mil livros. livros, cara. A gente achou que ia madrugada dentro, em 2 horas, a Agri Chovendo. tava chovendo embaixo de Continuava chuva. chovendo, abaixo de chuva, a galera nem aí, puxando. Terminou os livros. Aí uma olhou e disse, e essas estantes? A Márcia, amanhã a gente carrega. Amanhã Bora não, agora. Agora. Cara, os caras levando as estantes nas costas. Que massa, Porque Na cara. era- avenida, na rua, assim, ó. Uma quadra só, então o pessoal foi Sim. fazendo, né, de a pé. Em resumo, em 2 horas, a galera carregou quase 6 mil Isso livros. pra nós não tem... Levou lá no espaço que o Rafa nos emprestou, né? Pra gente poder ficar ali uns dias. E tirou estante, tirou coisa. Só não tirou o que tava embutido mesmo, assim, na Era sob parede, medida né? e Que tal, era sob né? medida e tal. Mas o resto carregou tudo. Que massa, cara. Então a gente tem uma comunidade Muito ativa e parceira, né? Demais. Parceira. E se a gente tinha alguma dúvida nesse E dia gente da mandando chuva, recado, eu tô aqui em Porto Alegre, você não tá aí gente que viu ajudando." depois o story e foi depois, mas daí nós já tinha terminado. Cara, 11h30 da noite tava gente chegando lá pra vir ajudar nós. Daí Caraca. nós já Tipo, tinha... sobrou ajuda. Aham. Que massa. Não, isso foi... Pessoal, eu agradeço extremamente Imagina. pela disposição e pelo tempo de vocês. E tenho certeza que a gente vai fazer uma visita pra vocês lá na Vamos Lá na lá. Agri. Com certeza. A Dá um Agri... vinilzinho, dá uma olhada nos livros. eu digo que todo mundo é muito bem-vindo na Agri, é só chegar. Só chegar. Mas é importante ir com tempo, né? Que Pra dar- lá o relógio, ele anda mais devagar. Ele vai. Tem gente que chega lá com a chave na mão do carro e diz, não, eu só vou vir. Eu só ver um vim livrinho pegar tal aqui." coisa. Tipo, 2 da tarde. No piscar de olhos é 5 da tarde. E tá lá, e Meu vê uma coisa, Deus, a mãe, não sei aonde. Que massa. E aí tá aqui porque a coisa flui. E como não podia ser diferente, a gente trouxe um presente pra Opa. vocês. Gostaríamos de... E quero explicar o presente, que não é surpresa nenhuma, tinha que ser um livro, Com né? certeza. Ó, a grande magia. Vida sem medo. A gente escolheu esse livro porque é um livro que eu já li, daí assim, compartilhei com o Márcio minha leitura, né? E ele é um livro que, em síntese, ele fala assim, você não precisa ser um grande gênio, uma pessoa hiper mega criativa, você só precisa fazer.
Que massa. sabe? Só Detalhe. precisa... A gente fez questão de trazer um livro do sebo. É, um livro Esse é do um livro sebo. usado. Sério? É. Nesse estado. Ô, louco. Esse é o nível dos livros usados. que- Os meus sebos não são nenhum assim. Não, esse foi... Eu não tenho nenhum sebo assim. Os meus são Esse é o usados livro pra usado. Pra caralho. ter uma ideia, às vezes o pessoal fala, mas eu não gosto de livro usado. O livro usado é feio, é torto. Olha isso. É. Esse é o Não, nível. perfeito. Perfeito. E assim como a gente teve coragem 13 anos atrás em abrir a Agri, um espaço diferente em Erechim, a gente reconhece que vocês também têm muita coragem, né? Fazer uma E coisa criatividade nova, de fazer um podcast aqui, né? E que não é fácil. É, Mas eu imagino. que tem os Não, percalços tem. do caminho, né? Então Que acho que massa. essa leitura pode ser bem... Show, muito obrigado. Amor, corta aqui que eu vou botar aqui pra ver. Show de bola. Eu vou ler esse livro aqui, depois eu faço um react e marco vocês. Ah, Com beleza. certeza. E tem uma linguagem super fácil, assim, Sim, sabe? moderno. Aham, assim. Mas essa coisa me marcou muito, sabe? Que massa. Tu não precisa ser a pessoa mais criativa do mundo, porque às vezes a gente não é, Uhum. né? A gente só precisa ir lá e fazer. Só começar. Começar e fazer. E ter constância e trabalhar por aquilo e acreditar naquilo que tu tá Vai ter fazendo. momentos que tu vai pensando, eu acho que deu e vamos parar. Mas daí tu se Não. agarra em alguma coisa e Vamos sobe lá. de novo, vai- Sabe, tem uma frase da Napoleão Hill, até citei num podcast que fez com uma psicóloga, que é comece com o que você tem. Não espere o momento certo. Durante o percurso, as coisas vão surgindo. Isso aí. Aí, tipo assim, o Agribike, né, que é um exemplo que o Márcio deu lá na pandemia, tipo assim, ai, vai entregar de bicicleta de maneira gratuita, que coisa, né, arcaica entregar de bicicleta. Mas foi 1, foi 2, foi 3, foi milhares Detalhe, de entregas até hoje eu já. faço isso. Até Ah, hoje. até hoje. Até hoje eu faço entrega, só que hoje mais cadenciado, assim, Sim, a gente sim, espera sim. fechar alguns pedidos e ir pro mesmo lado É. pra conseguir, porque a loja tá com mais Claro. exigindo mais de nós. Mas eu ainda faço, a gente faz entrega. De maneira gratuita, Ainda em Erechim, hoje. em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Sim, vai. E daí eu brinco Que ainda. legal. Às vezes, quando a gente diz assim, eu preciso de um livro aqui em Lagoa Vermelha. A gente tem um amigo que leva para um amigo, que outro amigo leva para um amigo. que Chega lá, conhece, dá chega lá. Vai chegar Não lá. é o Agribike, mas é quase. Ah, a pessoa quer normal. Eu preciso do livro para amanhã, depois correio. Aí, ok. Mas se a pessoa tiver tempo e disponibilidade, a gente dá um jeito e o livro vai chegar lá gratuito. E em Erechim, que são, né, a gente faz entregas em todos os lugares de Erechim de maneira gratuita, as pessoas não acreditam porque nenhuma tele é gratuita, né? Tu vai Aham. pedir um lanche, alguma coisa, nunca é, né? Daí a pessoa diz, ai, mas é meio longe aqui o bairro e tal. Daí eu brinco assim, ó, então, quanto mais longe, mais ele Melhor. A pessoa acha que, sei lá, 10 quilômetros é longe. né? né? Porque ele quer ir andar de sim, bicicleta, sim. E né? aí, Então, enfim, junta as pegar paixões. nesse pedalado aí é bem diferenciada, vamos dizer assim. Que show. Pessoal, muito obrigado por Obrigada. terem vindo. Márcio, a gente que Só agradece. agradeço. vamos voltar a falar sobre a Cal aí. Com certeza vamos fazer um protocolo específico aí. Que legal. Pessoal, obrigado por ter acompanhado e até a próxima. Valeu!